Graça e paz a todos. Hoje é o dia do Pastor Batista, e nós queremos aproveitar esta oportunidade e parabenizar todos os colegas pastores que Deus tem levantado para a sua obra. E eu também, nesta oportunidade, quero agradecer muito à Igreja Batista Carvalhos de Justiça, que tem abraçado a mim, a minha família, tem nos acolhido, e eu louvo a Deus pela existência dessa igreja e que o Senhor continue abençoando grandemente. As bênçãos do Senhor recaia cada vez mais sobre a vida de cada membro, cada congregado, e que nós possamos caminhar juntos para a glória do Senhor, fazendo a obra que não é nossa, mas é de Deus. Então, eu agradeço a cada um que me deu uma palavra amiga, uma palavra de ânimo. Então, Deus continue abençoando a sua vida, Deus continue abençoando a Igreja Batista Carvalho de Justiça, e que Deus continue também a nos abençoar nessa nossa caminhada, pastor, igreja, e Deus junto com cada um de nós, né? Então nós vamos orar para iniciarmos o culto nesta noite, neste domingo 14 de junho de 2020, segundo domingo de junho, que é considerado o dia do Pastor Batista. Então a Deus toda a honra, toda a glória e todo louvor. Vamos orar nesse momento? Ó Deus, nós queremos, Pai, agradecer por este dia, agradecer por Tua presença em nossas vidas, agradecer porque o Senhor tem nos conduzido segundo a Sua vontade. Ó Deus, quero agradecer, Senhor, por esta data especial em que as igrejas batistas comemoram o Dia do Pastor, e eu louvo ao Senhor por ter me dado este privilégio, de ser chamado pelo Senhor para estar trabalhando na sua obra. Louvo ao Senhor pela existência da Igreja Batista Carvalho de Justiça, por cada vida, do mais novo ao mais velho. Ó Pai, e agradeço, Senhor, pela vida dos meus colegas também, homens valorosos que o Senhor levantou também para fazer a Tua obra, essa obra tão maravilhosa, uma obra excelente que o Senhor colocou nos nossos ombros, a responsabilidade de tocar o Seu rebanho e alimentar e cuidar, Pai. Ó Pai, nos abençoa neste culto que é para o Senhor. Glórias ao Teu nome, nós louvamos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar nesse momento, e vamos cantar uma música que tem por título Celebrai com Júbilo ao Senhor. Apresentai-vos a Ele com cântico, sabei que o Senhor é bom, e eterna é a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos nós adoramos.
nesse mesmo espírito de adoração, nós vamos cantar a música, tem por título Tu és soberano. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és divino. Amém. Vamos cantar ainda o hino de número 60 do cantor cristão, Coroai. Salvai o nome de Jesus, arcanjos prostrai, arcanjos prostrai, o Filho do glorioso Deus.
Amém. Nós vamos orar nesse momento e depois nós vamos meditar na palavra do Senhor. Nós estamos numa série de mensagens no livro de Gênesis, né, e nós vamos dar continuidade e nós vamos então orar ao Senhor. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar nesse momento. Ó Deus, queremos agradecer, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos aqui cultuando ao Deus que pode fazer todas as coisas, ao Deus Todo-Poderoso. Ó Pai, queremos agradecer, Senhor, por estarmos reunidos em Teu nome, mesmo com a distância, mas estamos reunidos em espírito e louvamos a Ti, Pai. Reconhecemos que só o Senhor é Deus, reconhecemos a Sua soberania, reconhecemos o Teu grande amor nas nossas vidas, reconhecemos que toda capacidade nossa vem do Senhor e a Ti nós voltamos com louvores, com honras, com glórias, porque o Senhor é merecedor. Ó Pai, sei com a meditação da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, contempla a cada vida que está ouvindo, que está acompanhando essas transmissões e que está cultuando juntamente comigo. Ó Pai, continua a nos sustentar. Nós pedimos, Pai, que o Senhor continue a falar a nossas vidas, Senhor, segundo a Sua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos meditar nesse momento. Eu peço que você abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 13. Livro de Gênesis, capítulo 13. Nós vamos ler todo esse capítulo, vamos meditar, extrair mensagens que ele tem para a nossa vida. Então, você que já abriu, acompanhe aí na sua Bíblia. Eu vou começar a ler. Gênesis capítulo 13. Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para o Neguebe com sua mulher e com tudo que possuía, e Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou o seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele:
De onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e à sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Então Abrão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos cavalos de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Meus irmãos, você que está acompanhando esta série de mensagens tem visto a evolução dos acontecimentos, né? E tem visto que Deus, ele está no controle de todas as coisas. E hoje eu quero falar a respeito de, em meio às nossas decisões, escolha permanecer no foco. Isso mesmo. Em meio às nossas decisões, escolha permanecer no foco. A nossa vida se faz de decisões, de escolhas. Sempre nós temos que fazer escolhas. A vida exige isso. Então, o texto de hoje vai nos apresentar verdades que vão orientar a nossa vida, né, que vão dar subsídios para a nossa vida aqui, e é claro, o nosso relacionamento com Deus, que esse deve ser a prioridade para cada um de nós, o nosso relacionamento com Deus. Então, a primeira verdade que nós vemos aqui neste texto é a seguinte: em meio às decisões desastrosas, volte ao ponto onde tudo começou. Eu vou repetir. Em meio às decisões desastrosas, volte ao ponto onde tudo começou. Está nos versículos 1 ao 4. Nos versículos 1 ao 4. E, meus irmãos, que temos a dizer o seguinte: a ida de Abrão com toda a sua comitiva ao Egito foi um desastre. Não estou falando que ele não deveria ter ido ao Egito, não é isso. Na verdade, o que ele deveria ter feito, ele fez. Foi até lá. Era a opção que ele tinha. Mas eu estou falando da maneira como ele foi, como Abrão foi. E como foi que Abrão foi ao Egito? Sustentado em argumentos que não eram verdadeiros e ao mesmo tempo incompatíveis com a bandeira que ele levantava, que era a bandeira do nome do Senhor. Isso nós vimos domingo passado. Abrão, então chega ao Egito com o seu sobrinho Ló, com a sua esposa Sarai, com os seus servos, com todo o seu rebanho. E a chegada de Abrão foi com argumentos mentirosos. E ainda faz com que Sarai, sua mulher, minta. Ele provocou todo um mal-estar na corte de Faraó e ainda doenças graves. O texto nos mostra isso no versículo 17 do capítulo 12. Doenças graves. Mas o Senhor puniu Faraó e sua corte com doenças graves. Isso foi a chegada dele.
Com relação à saída dele, a verdade é que Abrão ele foi expulso do Egito. O versículo 19 do capítulo 12 nos mostra o seguinte: o faraó falando com Abrão e disse: aí está a sua mulher, tome-a e vá. O versículo 20 também ainda prossegue mostrando, né, a expulsão de Abrão do Egito pelo faraó. Meus irmãos, olhando todo este cenário, né, que o texto aqui nos mostra, do capítulo 12, os últimos versículos do capítulo 12, nós podemos observar que foi uma vergonha para Abrão enfrentar a sua esposa de frente, como também os seus servos. Dessa maneira, através da mentira que ele fez, provocou a saída dele do Egito de uma maneira vergonhosa. Na nossa vida, quantas vezes tomamos decisões semelhantes à de Abrão? Decisões desastrosas, né? Em que saímos muitas vezes humilhados e até decepcionados com nós mesmos. O que nos resta é tomar a decisão acertada que Abrão tomou. Ele voltou ao ponto onde tudo começou. Abrão voltou ao ponto em que ele podia encontrar Deus e ali ser ouvido e também ser confortado. Os versículos 3 e 4 do capítulo 13 nos mostra isso. Olha o que descreve. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente e onde, pela primeira vez, tinha construído um altar. Ali Abrão invocou o nome do Senhor. Foi para esse lugar que Abrão voltou, onde tudo começou, onde pela primeira vez ele tinha invocado o nome do Senhor, e então ele volta a fazer a mesma coisa. Ou seja, depois de quebrar a cara, né, depois dessa situação desastrosa, Abrão volta para o ponto inicial. Aquele lugar era uma referência boa e agradável para Abrão, porque era o lugar onde ele havia construído um altar ao Senhor pela primeira vez. É para lá que ele volta. E ele tem a mesma atitude. Ele invoca o nome do Senhor. Aquele lugar era o ponto de encontro com o Senhor que Abraão tinha. Era naquele lugar que ele se sentia bem em desfrutar da presença do Senhor. Foi naquele lugar que, por certo, ele colocou todas as suas angústias, ele orou ao Senhor, pediu perdão, se arrependeu e encontrou com toda certeza conforto da parte de Deus. Aquele lugar era o ponto de encontro de Abrão com o Senhor. Um lugar de adoração, mas também um lugar de derramar as suas lágrimas e de confessar os seus pecados ao Senhor. Qual é o seu lugar preferido para fazer o mesmo? Qual é? Talvez você até diga, voltando aqui ao texto, mas Abrão saiu do Egito mais rico do que quando ele entrou. Ele entrou com um rebanho numeroso. O faraó lhe deu mais animais, lhe deu mais servos.
Mas eu te digo, existe algo superior aos bens materiais. Algo que nada pode ser comparado neste mundo. É o seu relacionamento com Deus. Isto é inegociável. Nada pode ser comparado. Nada pode comprar o seu relacionamento com Deus. E foi para esse lugar que Abrão voltou, para restabelecer o seu relacionamento com o Senhor. Relacionamento esse que se dá pela fé. E é por isso que Abrão, a duras penas, entende e agora caminha de volta no sentido contrário ao que ele estava indo e vai em direção ao Senhor. Quantos estão precisando voltar e ir em direção ao Senhor? Muitas pessoas. Deus está de braços abertos para receber a cada um que assim queira voltar e ir em direção ao Senhor. Faça como o filho pródigo, em que ele refletiu e voltou para os braços do seu pai, o qual o beijou, o abraçou e disse: bem-vindo, filho meu. Você que abandonou o primeiro amor, ouça agora o que o Espírito diz. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no início. Ainda há tempo de você voltar e invocar o nome do Senhor. Ainda há tempo. Tome a mesma atitude que Abrão. A segunda verdade que nós encontramos aqui neste texto é que em meio às decisões, escolha estar longe do pecado. Isso nós vemos aqui dos versículos 5 ao versículo 13, né, todo este trecho. E o que nós vemos aqui é que o rebanho de Abrão e Ló eram muito grandes, como também as pessoas eram numerosas, a tal ponto que não tinha como estarem juntas mais. Precisava se dividir a terra para que eles pudessem estar dando alimento para os seus animais, tendo alimento para si próprios. E, meus irmãos, Abrão toma uma iniciativa. Apesar de Abrão ter a prerrogativa da escolha, ele deixou que o seu sobrinho Ló escolhesse. E a escolha de Ló foi pela aparência. Veja o que o texto diz no versículo 10. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. O local era tão bom, o local era tão aprazível, local todo irrigado, pastagem verde, todo à vontade, né? E comparado até ao jardim do Senhor e também à terra do Egito, que eles tiveram lá pouco tempo atrás, que era também irrigado pelo rio Nilo, uma área muito fértil. E foi essa área que Ló escolheu, pelo que os olhos viam, pela aparência. Ló foi atraído, mas também foi traído pelo que ele viu. Porque o texto dá informações essas que ele também sabia. Ló não estava inocente. Ele sabia da fama daquelas cidades e ainda assim ele escolheu estar próximo a Sodoma,
Veja o que diz o versículo 12. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma. Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma. E o versículo 13 mostra como era aquela cidade de Sodoma. E diz assim o texto: ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Meus irmãos, decisões nós vamos sempre ter que tomar. Mas algo precisamos estabelecer como parâmetro para a nossa vida. As nossas decisões precisam nos levar para longe do pecado. Que comunhão pode ter a luz com as trevas? 2 Coríntios, capítulo 6. Nós vamos ler esse texto. Segundo Coríntios, capítulo 6, do versículo 15 ao 18, nos diz o seguinte: que a harmonia entre Cristo e Belial, que há de comum entre o crente e o descrente, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos santuário do Deus vivo, como disse Deus, habitarei com eles, e entre eles andarei, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor, não toquem em coisas impuras, e eu os receberei, e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. As nossas escolhas vão fazer a diferença para melhor ou para pior. A escolha de Ló foi uma escolha pela aparência. Ele viu tudo bonito e escolheu acampar próximo à cidade de Gomorra, a cidade que é considerada uma cidade pecaminosa, onde o próprio texto diz que os habitantes daquela cidade eram perversos, extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Nas nossas decisões precisamos escolher estar longe do pecado. Infelizmente, Jó escolheu estar próximo ao pecado, representado pela cidade de Gomorra. E essa foi a pior decisão que ele podia tomar. Quando muitas vezes nós somos guiados pela aparência, achamos algo bonito, e é justamente o pecado, ele atrai, é um atrativo, né? Alguém já disse que pecado é bom, no sentido de satisfazer a carne, mas no final, né, ele nos leva para distante da presença do Senhor. Por isso, nós vemos aqui na escolha de Ló uma escolha insensata. Estava nas mãos dele fazer a escolha, como também está em nossas mãos. Deus não vai escolher por nós, ele nos dá a liberdade, o livre-arbítrio da escolha. Deus nos criou assim, permanecemos assim, e as escolhas que nós fizermos farão toda a diferença na nossa vida, para melhor ou para pior. Portanto, em suas decisões, escolha ficar distante do pecado. A terceira verdade que nós encontramos neste texto é que, em meio às decisões, escolha permanecer no foco. Está dos versículos 14 ao versículo 18, do 14 ao 18.
E eu quero dizer que as situações acontecem para que nós possamos amadurecer e também aprendermos, né, com as situações. E nós vemos aqui pela história de Abrão que depois que Abrão toma aquela decisão desastrosa, agora ele escolhe permanecer no foco com base no que Deus disse. O apoio que ele tinha era a palavra de Deus. E aqui no versículo 12 nos mostra: Abrão ficou na terra de Canaã. Abrão ficou na terra de Canaã. Ló, não. Ló escolheu estar próximo a Sodoma, estar próximo ao pecado. Abrão escolheu ficar em Canaã, na terra de Canaã. E é nessa terra de Canaã que Deus confirma a Abrão a sua promessa. Meus irmãos, quando nós permanecemos no foco do que Deus tem para a nossa vida, não tem outra coisa a acontecer a não ser o Senhor confirmar o que encontramos em sua palavra. Deus não mente, Ele não volta atrás. Deus é fiel no que Ele fala. Então a confiança na palavra de Deus nos leva a construir altar dedicado ao Senhor. Foi isso que Abrão fez. Ele construiu um altar ao Senhor. O versículo 18 nos mostra isso. A sua vida deve ser a personificação de um altar ao Senhor, porque Deus é fiel. Mantenha o foco nas palavras que o Senhor está te dizendo. Creia que cada palavra vai se cumprir. Faça como Abrão, que não viu outro caminho a não ser seguir com fé as palavras do Senhor. Para concluirmos, lembre-se, em meio às nossas decisões, escolha permanecer no foco. E qual é o foco? O que a palavra de Deus está te dizendo. Esse é o foco. É crer em cada palavra que sai da boca de Deus. É crer que Deus se mantém firme no que Ele diz. É crer que Deus não volta atrás. Crer que Deus não mente. E que por amor a você, por amor a mim, Ele permanecerá fiel. Portanto, permaneça também fiel. Permaneça no foco, porque as palavras de Deus nos levam a caminhos excelentes. Muitas decisões você ainda vai tomar ao longo da sua vida, mas não se esqueça, né, que cada escolha que nós fazemos há uma consequência. Sempre haverá uma consequência. Portanto, o que fica para nós nesta noite, que em meio às escolhas erradas que muitas das vezes nós fazemos, nem sempre acertamos. Há a oportunidade de nós fazermos a escolha correta, que é de permanecermos no foco da palavra de Deus. Que assim seja na nossa vida, para a glória do Senhor. Deus nos abençoe grandemente. Vamos orar mais uma vez, encerrando o culto desta noite, agradecendo ao Senhor pela sua palavra, pelo que Ele nos proporciona extrair aqui da sua palavra,
para aplicarmos na nossa vida. Vamos orar? Amado e poderoso Deus, agradecidos nós estamos, Senhor, alegres, satisfeitos, porque a Tua palavra, ela é real, a Tua palavra, Senhor, ela é maravilhosa, ela nos preenche, ela nos dá a direção, o caminho certo. Ó Deus, louvamos o Teu nome, porque vemos aqui na Tua santa palavra relatos que nos ensinam e nos mostram qual a decisão correta que nós devemos tomar. Ó Pai, a decisão é de nós permanecermos no que o Senhor fala, Pai. Que a Tua palavra é verdadeira, a Tua palavra é eficaz, a Tua palavra é luz para o nosso caminho. Portanto, agradecemos, Senhor, e nós fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém e amém. E assim nós chegamos ao final. Na expectativa do nosso próximo encontro, que será na terça-feira, o culto de oração, às 19h30, e depois na quinta-feira, às 19h30 também, culto de oração e doutrina, e assim retornaremos à nossa escola bíblica dominical, e posteriormente nesse culto abençoado no domingo à noite. Vamos estar orando uns pelos outros, estar intercedendo uns pelos outros, fortalecendo em oração. Vamos meditar na palavra do Senhor. Então, tenha uma boa noite. Deus abençoe a mim, Deus abençoe a você, em nome de Jesus.